Todo mundo vendo PowerPoint? Tô vendo sim, professor. Então, a gente tinha começado o assunto de resistores e a gente viu a definição da lei de Ohm, a relação resistividade e característica de cada material, ou até mesmo um elemento químico pode ter resistividade diferente a depender da constituição. Por exemplo, carbono na forma de grafite, na forma de diamante. A gente viu a questão da linearidade da resistência. Nem todo resistor é linear. Na verdade, nada é linear. O linear é sob certas condições. Até mola. Se tem uma massa mola, força igual a menos kx. Essa aproximação linear é válida sob certas condições. Se você puxar demais a mola, isso aí deixa de ser válido e você pode até acabar arrebentando a mola. Então a linearidade, toda linearidade tem um alcance. Até o vácuo para passagem de luz é não linear. Se você colocar uma intensidade de um laser extremamente intenso pulsado no vácuo, você pode ter transformação de energia, de fótons, em partículas. Bom, pela teoria, tá? Ninguém nunca conseguiu chegar a um laser nessa intensidade para fazer polarização do vácuo ou não. Mas, em teoria, até o vácuo pode ser polarizado. Isso é não linearidade. Índice de refração. Você bota uma luz no meio, o meio se comporta de um certo jeito. Se você aumenta muito a intensidade da luz, o índice de refração modifica. E você tem não linearidades, você pode até ter geração de harmônicos, luz com comprimento de onda diferente. Por exemplo, você bota um laser de 800 nanômetros e você acaba tendo um laser de 400 nanômetros. Então, não linearidade gera harmônicos. Por exemplo, um transformador está lá funcionando bonitinho, 60 Hz, e aí você vai medir a tensão na saída do transformador e você tem um componente forte em 180 Hz. Que bexiga é aquela? É não linearidade do transformador, do núcleo do transformador. Então, a não linearidade tem essa capacidade de gerar harmônicos. Diodos, transistores, são todos componentes não lineares. Um próprio resistor, já mostrei para vocês um resistor? Não, vou falar mais adiante, né? Vou mostrar hoje. Então tá, já eu mostro. O próprio resistor, que é feito para ser linear, quando você começa a aumentar a corrente nele, ele começa a aquecer, em algum momento ele se comporta como o bulbo, aí essa lâmpada de tungstênio, lâmpada de antigamente, que eu falei aula passada. Ela vai aquecendo muito até o ponto em que ela deixa de ser linear. Então, se a resistência é definida como tensão sobre corrente, a resistência aumentasse. À medida que você aumenta a corrente, a resistência aumenta também. Isso é não linearidade. Então, eu parei nesse slide aqui. Eu não expliquei para vocês a questão de bandas, com a diferença entre condutores e isolantes. Não foi isso, pessoal? Não parei aqui? Pessoal, foi ou não foi? Não foi ou foi? Alguém? Você pode mostrar o próximo, por favor? Opa, o que é isso aqui? Esse aqui. Então foi naquele mesmo. Então agora eu vou explicar uma coisinha para vocês. Na verdade eu falei da estrutura de bandas. Eu lembrei que eu falei. Tem até que eu até usei o whiteboard. Quando você lida com átomos isolados, moléculas isoladas, você tem aquela estrutura de bandas bonitinha. Estrutura de bandas não, você tem os níveis energéticos dos elétrons bonitinhos
linhas energéticas. Isso eu mostrei para vocês. E aí quando você começa a juntar elementos, começa a botar elementos próximos, você começa a ter interação. E aí de uma banda, você tem dois níveis energéticos que seriam o mesmo, então acontece uma hibridização e aquela banda de cada um, ou seja, duas bandas que seriam no mesmo nível, simplesmente se separam e fica uma um pouquinho acima e outro um pouquinho abaixo. E aí quando você começa a botar muitos elementos juntos, você começa a ter várias bandas. Muitos e muitos elementos juntos. Por exemplo, 55,8 gramas de ferro. Isso é um mol. São 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de ferro. São tantas linhas energéticas se hibridizando que você não consegue mais distinguir as linhas energéticas. Você só vê uma banda energética. Então isso eu falei na aula passada. Essas bandas energéticas. Então, quando falar em matéria condensada, líquidos, sólidos, materiais em que a concentração de moléculas, átomos é tão grande que você não tem mais aquela estrutura de níveis energéticos, você passa a ter bandas energéticas. Então, quando eu falar em matéria condensada, sólidos, líquidos, você tem bandas energéticas. Então, existe uma equaçãozinha que é a distribuição de Fermi-Dirac. Essa distribuição dá a probabilidade de você encontrar elétrons em uma determinada banda. Espera aí, pessoal, rapidinho. Se não fosse muito importante, eu não pararia a aula, tá? Uma coisa muito importante. Voltei. Então, distribuição de Fermi-Dirac dá a probabilidade de você encontrar elétron em uma determinada região energética, em uma determinada faixa energética. Claro que você vai encontrar elétron lá ou não, a depender da existência de uma banda energética naquela posição energética. Então, essa distribuição de probabilidade, aqui é a equação 1 sobre 1 mais exponencial de E menos EF sobre KBT. Repare que aqui tem a temperatura EF. O que é esse EF? Você pega o material e abaixa a temperatura para o mais baixo possível para aquele material. O mais baixo possível não é 0 Kelvin. É impossível chegar a 0 Kelvin. Tudo tem seus níveis energéticos. O elétron não pode se concentrar todos na mesma banda energética, basicamente zero, energia zero e acabou-se. Não. Os elétrons são distribuídos, os átomos têm aquela distribuição eletrônica, aquela distribuição energética. Então alguns elétrons vão estar em níveis energéticos mais altos do que outros. Assim como átomos vão chacoalhar com velocidades diferentes. Eu já falei, né, que átomos juntos se comportam como sistema massa-mola, que tem um certo espaço que seria de menor energia. Então fica chacoalhando ao redor daquela distância. Então, pega o material e coloca na temperatura mais baixa possível para aquele material. Os elétrons vão ocupar os estados energéticos mais baixos. Existe um nível que é o chamado nível de Fermi, energia de Fermi. Aqui, Fermi level, energia de Fermi. Esse nível é o que separa onde os elétrons estarão. Temperatura mais baixa possível, todos os elétrons estarão abaixo deste nível energético. Quando você aumenta a temperatura, os elétrons começam a ser encontrados em níveis energéticos mais altos. Essa energia de Fermi,
Aí a banda energética dos elétrons logo abaixo desse nível de Fermi é a chamada banda de valência. Esse nome vocês já escutaram. Nível de valência. Lá em química, distribuição eletrônica, a banda de valência. Acima da banda de valência você tem a banda de condução. Então, banda de condução é uma banda energética mais alta. Então, elétrons fracamente ligados aos seus núcleos, então são facilmente arrancados e podem percorrer o material. Ou seja, são aqueles elétrons facilmente arrancados, percorrer o material. A gente está falando em condução. Não são os elétrons que podem ser conduzidos dentro do material. Na banda de valência, não. A condução é complicada. Então, o que distingue o metal de um isolante? Metal é um condutor. A imagem à direita, aqui, ó, esse eixozinho, o eixo da ordenada, representa o nível energético. Então, o condutor, a banda de valência e a banda de condução não tem nenhum espaçamento. Elas têm uma interseção. Ou seja, o nível de Fermi está tanto na banda de valência quanto na banda de condução. Ou seja, o metal, mesmo em temperaturas extremamente baixas, já tem elétrons na banda de condução. O metal já pode conduzir elétrons mesmo em temperaturas muito baixas. Então, à medida que você aumenta a temperatura no metal, movimento browniano, aquele movimento de ficar chacoalhando núcleos e tudo mais, moléculas rotacionando e tudo mais, um movimento aleatório. Então, à medida que você aumenta a temperatura, você aumenta a velocidade e amplitude do movimento browniano. À medida que você aumenta isso, você aumenta a probabilidade, por exemplo, de um elétron em condução se chocar com o núcleo atômico. Se você aumenta essa probabilidade, você está aumentando a dissipação energética. Você coloca uma diferença potencial, uma tensão elétrica, o elétron acelera, aquela energia potencial que você colocou no elétron, se transformou em energia cinética, o elétron está acelerando, aí vem o núcleo atômico, o elétron se choca no núcleo atômico. Aquela energia cinética você dissipou, virou calor, virou um chacoalhamento dos núcleos e moléculas. Então, resistência elétrica. À medida no metal, no condutor, à medida que você aumenta a temperatura, você aumenta a resistência. Isso de forma geral, tá? Não peguem isso como sempre é assim, não. Isso é de forma geral. A maioria das vezes é isso aí. É assim que funciona. Então, se aumenta a temperatura, você tem uma maior dissipação em forma de calor. Você aumenta a resistência num condutor. Isso se chama PTC, PTC, Positive Temperature Coefficient, coeficiente de temperatura positivo. Se aumenta a temperatura, você aumenta a resistência. Agora, vamos ver um caso de um isolante ou de um semicondutor. O que diferencia o condutor de um isolante? O nível de Fermi no condutor está tanto na banda de valência quanto na de condução. No isolante não, o nível de Fermi está aqui, ó, aqui no meio. Existe um gap, um band gap. Gap é lacuna, buraco. Uma lacuna de banda, uma lacuna energética entre a banda de valência e a banda de condução. Essa lacuna no isolante é razoavelmente grande. Então, a 0 Kelvin, a temperatura mais baixa possível para o isolante, não existe nenhum elétron na banda de condução. Então, o isolante não consegue conduzir nesta situação. Deixa eu beber um pouquinho de água. Então, aqui na distribuição de Fermi-Dirac, repare que tem um E- exponencial de E-EF. Ou seja, a distância entre o nível energético do qual você fala e o nível de Fermi para aquele material.
Então, a exponencial de E menos EF sobre KBT. Então, o EF faz uma distinção, faz uma separação da curva. Abaixo de EF, acima de EF. Energia de Fermi. Então, também tem a temperatura na equação. Com a temperatura de 0 Kelvin, plotando a curva dessa distribuição de probabilidade em função do nível energético, a gente tem essa curva preta. A curva preta aqui, um exemplo para material que tem uma energia de Fermi de 5 eletronvolts. Eletronvolt é uma unidade de energia. A energia de um elétron, quando você submete a uma diferença potencial de 1 volt. Então, a energia é igual a Q vezes V. Então, Q é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb vezes V, 1 volt. Aí você tem o equivalente em joule. 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Então, temperatura 0 Kelvin, na verdade não é 0 Kelvin, é a temperatura mais baixa possível para aquele material que está representado com 0 Kelvin. Então você tem os orbitais, os níveis energéticos que forem abaixo de 5 eletronvolts, você tem os níveis preenchidos. Acima de 5 eletronvolts, você não tem nenhum nível preenchido. À medida em que você aumenta a temperatura, aqui ó, 293 Kelvin, curva vermelha, você começa a ter um deslocamento de elétrons que estavam abaixo de 5 eletronvolts, você começa a ter agora elétrons acima de 5 eletronvolts. Então, à medida que você aumenta a temperatura, você bota elétrons, você coloca elétrons em estados energéticos mais altos. 2000 kelvins, a curva em azul. Ou seja, à medida que você aumenta, você vai jogando mais e mais elétrons em níveis energéticos mais altos. Então, à medida que você aumenta a temperatura próxima de 0 Kelvin, mais baixo possível para o material, você não tem elétrons na banda de condução. À medida que você aumenta a temperatura, você começa a ter elétrons na banda de condução. Então, para um isolante, à medida que você aumenta a temperatura, você melhora a condução do isolante. Em temperaturas muito altas, o isolante vira um condutor. Claro que em temperaturas muito altas, o material pode até deixar, por exemplo, um isolante sólido, um plástico. Você vai aumentando a temperatura, ele vira um condutor. Ele vira deixa de ser sólido e vira um líquido. Então, claro que assim que você aumenta a temperatura, pode acontecer dele virar um líquido antes dele virar um condutor. Então, isolantes e semicondutores, qual a diferença entre isolante e semicondutor? O band gap, a lacuna de banda, é menor. Semicondutor, essa lacuna de banda é pequena, no isolante essa lacuna de banda é grande. Agora, se eu me perguntar quanto é essa lacuna de banda, o que é pequeno, o que é grande, eu não vou lembrar agora não, tá? Você procurando na internet, você vai achar qual é o band gap para vários materiais. Então, semicondutores isolantes são NTC, Negative Temperature Coefficient, coeficiente de temperatura negativa. Quanto mais você aumenta a temperatura, mais elétrons você tem na banda de condução, o que implica em uma menor resistência. Então, plotando a curva da condutividade em função da temperatura, à medida que você aumenta a temperatura, um condutor tem uma condutividade decrescente. Lembrando, condutividade é o inverso, o recíproco da resistividade. Então, no condutor, à medida que você aumenta a temperatura, a resistividade cresce. No semicondutor e no isolante, à medida que você aumenta a temperatura, a resistividade cai. Ou seja, a condutividade sobe. Condutividade maior conduz melhor.
Então, vocês reparem aí o semicondutor vai crescendo, o isolante também, só que o isolante já começa com uma condutividade lá embaixo. Então, resistores. Deixa eu pegar aqui alguns componentes eletrônicos. Resistores. Aqui são algumas imagens de resistores para vocês, quando olharem para um resistor, reconhecerem. Isso aqui é um resistor. E se eu só simplesmente der aula teórica toda e mostrar quanto em conta, aí depois vocês vão trabalhar na indústria, vão olhar, vão dar de cara com resistor, vocês não vão nem saber o que é resistor. Então, e aí, exemplos diversos de resistores. Então, aqui, resistores de deposição em filme de carbono são bem comuns. Se vocês forem lá na Rua da Concórdia, vocês vão encontrar muitos resistores assim. Por que Rua da Concórdia? Porque é lá onde se concentram as lojas de componentes eletrônicos. Quer comprar resistor, capacitor, indutor, transformador, o que for, diodo, LED, é lá na Rua da Concórdia. E nas perpendiculares? Então ali é o paraíso da eletrônica. Paraíso da eletrônica para Recife, tá? Porque na verdade a variedade ela é tão fraca. Quando eu estava trabalhando no desenvolvimento de hardware, comprava pouca coisa lá. O que eu comprava em geral era muita coisa era na internet. Às vezes em lojas de São Paulo, ou muitas vezes componentes eletrônicos também, quando a gente queria montar do zero mesmo, muito componente eletrônico comprado na China. Então, esses resistores aí de carbono, basicamente você tem uma cerâmica e você desenha uma trilha de carbono por cima da cerâmica. Aqui uma fábrica de resistor, quando era estudante, eu visitei, chamada Fênix. Ficava ali no Curado, perto da fábrica da Rayovac, da Kibon, ficava por ali. Infelizmente fechou. Era a maior fábrica de resistor da América Latina. Não sei o que houve, se a fábrica foi à falência ou o que. Fechou. Não existe mais. Então, como é que você quer quando você quer fazer um resistor desse com resistência baixa, você bota uma trilha de carbono curta e grossa. Quando você quer uma resistência alta, você bota uma trilha de carbono fina e longa. Você dá vários espirais em torno do resistor. São resistores de potência baixa, talvez até 1/4 de watt, 1/8 de watt, 1/4 de watt, por aí. Se encontra até mais, 0,5 watt. Então as potências desses resistores são por aí. Quando você compra um resistor, basicamente você tem o encapsulamento dele, né? Essas imagens aí diferentes que vocês estão vendo são os encapsulamentos diferentes, tá? Então tem o encapsulamento e tamanho diferente de cada resistor, tem a resistência, né, que é o principal, e tem a potência do resistor. Então são essas três características que importam quando você vai comprar um resistor. Circuitinho de potência baixa, você vai lá, compra qualquer resistor, nem se preocupa em calcular as potências. Mas é bom você sempre calcular qual a potência máxima antecipada no resistor do circuito. Para não cair na surpresa de queimou. Então, à medida que você vai aumentando a potência do resistor, você começa a fazer os resistores diferentes. Aqui, esses resistores carinha diferentes, esses verdinhos aqui, 10 watts. Isso aí já é um resistor grandinho. Infelizmente eu não tenho nenhum resistor desse para mostrar para vocês. Termistor é um resistor que varia com a temperatura. Ele é feito propositalmente para, em temperaturas ambientes, você perceber mudanças de resistência.
Em resistor comum, ele é feito para você não perceber mudanças de resistência em variações de temperatura ambiente. Fusible resistor, um resistor fusível. À medida que você aumenta a corrente no resistor, existe uma modificação estrutural e, como se fossem uns granulozinhos, você vai aumentando a temperatura e eles acabam um se afastando do outro e você abre o contato elétrico. Ele funciona como um fusível. Passou muita corrente, ele abre. E para fechar, você tem que deixar a temperatura do bichinho abaixar. Então, passou de um certo limiar, ele fecha o circuito de novo. Existem alguns resistores variáveis. Aí, olha, essa imagenzinha, o que tem 3 terminais. Professor, resistor de 3 terminais, como assim? Eu tenho até um aqui na minha mão. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu pegar mais resistor. Estou olhando para a minha webcam. Está aqui um daqueles resistores de filme de carbono. Eu acho que esse aqui é de 1/4 de watt. E está aqui um daqueles resistores variáveis. Tem essa chavezinha aqui, ó. Knob. Você gira. Para que serve isso? Tem 3 terminais. Imagina que você tem uma resistência. Uma extremidade está aqui. A outra extremidade da resistência está aqui. Uma aqui e outra aqui. E a do meio. À medida que você gira isso aqui, imagina que você tem um resistor e você tem uma pontinha que está encostando lá no resistor. Então, à medida que você gira, essa pontinha percorre o resistor. Então, entre as extremidades, a resistência é constante. Mas entre uma extremidade e essa do meio, a resistência varia conforme você gira isto aqui. Então, isso aqui é um resistor variável. Muitas vezes conhecido como potenciômetro. Eu não gosto desse nome não, potenciômetro. Para mim, potenciômetro. Medidor de potência. Para mim, potenciômetro era para ser um equipamento que mede potência, não um resistor variável. Mas isso aqui você chega lá na roda com quadros e fala potenciômetro. E todo mundo vai saber que é isso aqui. Voltando para o PowerPoint. Reostato, outro resistor variável, mesma coisa, uma extremidade aqui, outra lá, e essa coisinha aqui no meio que você translada para fazer a modificação da resistência entre uma extremidade e essa coisinha do meio. Trimmer resistor. Tem uns trim pots também que são parecidos. Geralmente são os resistores multivoltas, um resistor para você mudar a resistência com uma precisão maior e você usa até uma chavezinha por cima. Esse outro aqui com uma carinha esquisita, parece um tijolo, um paralelepípedo. Surface Mount Resistor, resistor montado à superfície. São resistores extremamente pequenos. Para equipamentos mais moderninhos, baixa potência e equipamentos pequenos. Quando você quer desenvolver um equipamento pequeno, você não vai botar esses resistores grandes, through hole. Through hole é através do buraco. Então tem montagem de componente. Tem montagem through hole através do buraco, por exemplo, desses resistores. Só uma plaquinha que eu fiz quando eu era estudante de graduação para brincar com porta paralela. Entrada, 8 botõezinhos, 8 chaves. Entrada digital e 8 saídas, os LEDs. Entrada, saída digital. Então tá aqui os resistores. Para que isso aqui é uma placa perfurada. Então coloca esse resistor through hole através do buraco. O pinozinho do resistor passa aqui através desses buraquinhos e eu
soldo. Então, isso aqui é um resistor Through Hole através do buraco, montagem Through Hole. Você passa o metalzinho dele, o terminal, pelo buraco e faz a soldagem aqui. Soldagem, como a soldagem é feita? Deixa eu pegar um. Eu vou trabalhar aqui no meu corredor. Vou usar as minhas ferramentas eletrônicas. Isso aqui é um ferro de solda. Talvez muitos de vocês já tenham visto. Esse aqui é um bem vagabundinho, tá? Solda barata. Suporte para segurar, porque isso aqui esquenta um bocado. Essa pontinha dele chega aos 300 mais 300 graus. E existe um negocinho chamado solda. A 260 graus a solda derrete. Solda geralmente é feita de chumbo e estanho. Esse fiozinho aqui é o fiozinho de solda. A 260 graus ele derrete. Ele é sólido. Ele é flexível. Maleável, mas ele é sólido. Então você derrete com isso aqui. E você faz todas aquelas soldagens aqui. As conexões elétricas. Você derreteu. Aí ele gruda dos metais. Quando você tira ele esfria, vira sólido de novo. Você faz o contato metálico. Ei, professor. Oi. A fumacinha que sai dessa solda faz mal à saúde? Perdão? A fumaça que sai dessa solda faz mal à saúde? Tem chumbo nisso aí, tá? Então não é algo assim muito saudável não, mas pelo que eu saiba não... Perigo não é grande coisa não. Eu faço solda, ainda não estou com câncer, tá? Então tá de boa. Na verdade eu não sei de ninguém que teve câncer por ficar brincando de solda. Se bem que quando a pessoa tem câncer, quando ela descobrir a causa é meio complicado. Bagunço minha casa para dar aula para vocês. Tá, agora SMD, Surface Mounting Device. SMD, Surface Mounting Device, dispositivo montado à superfície. SMT, Surface Mounting Technology, tecnologia de montagem à superfície. Eu não... Dá uma pausa que eu esqueci de mostrar isso aqui. Isso aqui é um sugador, tá? Você está fazendo uma solda, você quer remover a solda, você bota o ferro de solda para derreter, aí você aperta esse botãozinho aqui. Esse negocinho sobe, causa uma pressão menor interna e faz a sugagem da solda na ponta. Aí você aperta, bota de volta e aperta. Sugador. Se não comprar sugador, compre de metal, tá? Não compre de plástico não, que quebra. Agora voltando pro SMD. Tecnologia SMD. Quando você quer fazer uma coisinha moderninha, pequenininha, você vai usar componentes pequenos. Você não vai usar um resistor grandão. Olha o tamanho desse resistor. Isso aqui é um resistor grandão. Você vai fazer uma placa que tem 100 resistores, você precisa de muito espaço para botar esses bichinhos. Se for uma placa de potência, é claro que você é obrigado a botar resistores grandes. Se for uma placa de sinal, potência baixíssima, você pode usar componentes extremamente pequenos. Isto aqui é uma Raspberry Pi 3, um mini computadorzinho. Inclusive eu usava esse mini computadorzinho para fazer as apresentações quando eu dava aula de forma presencial. A imagem não fica muito boa não, os componentes são pequenininhos. Mas aqui ó, tá cheio de componentezinho SMD. Olha a comparação da ponta do lápis com os componentes.
Ou seja, são componentes muito pequenininhos. Tem resistor, capacitor, indutor nesse tamanho. E tem tamanhos diferentes, tá? Os tamanhos são dados por números. 0201 tem a ver com o tamanho em unidade de milos, que é milésimo de polegada. Então, menorzinho 0201. Uns comuns 0603. Tem maiorzinho 1005. Sei lá até que tamanho tem. Então, SMD são geralmente componentes muito pequenos. Circuito integrado aqui embaixo, SMD também. SMD não tem furo. Você não fura a plaquinha para se enfiar o componente e soldar do outro lado. Então como é que você solda? Tá aqui uma plaquinha que eu desenvolvi. Tem alguns furos para poucos componentes. Tem um monte de furo que é simplesmente de plano de terra, para conectar o plano de terra de baixo com o de cima. Poucos furos para componentes. A maioria dos componentes são simplesmente soldados em cima da própria placa, sem nenhum furo. Olha aqui, ó. Professor, mas tem uns furinhos aí. Esses furinhos aqui é porque tem um pad. Pad é um terminal de terra embaixo. E aí, para eu fazer a conexão do terminal de terra de cima com de baixo, eu boto esses furinhos. E aí melhora, você reduz a resistência de terra e você melhora também a transmissão de calor. Então, se o bichinho aquece e tem esses furinhos, você rapidamente transfere o calor para o outro plano da placa. Mas furinho de soldagem, esse componente aqui, ó, não tem nenhum. Nem esse componente aqui, ó, não tem nenhum furinho de soldagem. Então, como é que esse bichinho funciona? Existe uma pasta de solda. Vem num potezinho. É um coloide. É viscoso. Você faz um desenho da plaquinha com os terminais. Tem a parte branca que é pintado e você não solda em cima da parte branca. E tem as partes prateadas. Essas partes prateadas. Maldito telefone. Nunca atendo esse telefone, certo? Essas partes prateadas são os contatos metálicos, onde você vai fazer a solda. Então, existe um negócio chamado estêncil. Vou mostrar para vocês o que é um estêncil. Todo mundo aí, quando era criancinha, já teve umas regrinhas dessa. Aqui tem uns desenhos para você botar um lapisinho no papel e sair desenhando os dinossaurinhos. Todo mundo já teve um desses quando era criança. Isso é um estêncil. Da mesma forma, existe estêncil para isso aqui. Uma chapa fininha de alumínio ou de aço, que é feita com corte a laser de precisão. Os cortes são exatamente em cima dos contatos metálicos. Você botou isso aqui, bota o estêncil em cima, ajusta certinho os buraquinhos do estêncil com os contatos disso aqui. Bota a pasta de solda em cima do estêncil e passa. A pasta de solda, a pasta de solda vai cobrir esses contatos metálicos. Tem uma máquina, você pode pegar os componentes com uma pinça e sair colocando os componentes SMD, ou você pode colocar no equipamento chamado Pick and Place. Pick, pegar, and place, posicionar. É uma maquininha de posicionamento de componentes SMD de forma automática. Muito mais rápida do que qualquer humano montando plaquinha. A maquininha pega o componente, gira, encaixa não, né? Coloca em cima da pasta de solda. Tá, mas a pasta de solda não vai grudar. Aí você pega esse bichinho com os componentes em cima, com cuidado, coloca num forno de pizza. Não é bem de pizza, né? Coloca no forno, com todo o padrão de aquecimento, sobe a temperatura em certa velocidade, fica lá, 300 graus por tantos minutos, depois decai a certa velocidade, depois o forninho abre, bota isso para fora, deixa um tempo para esfriar. Quando você faz esse processo de cozimento da pasta de solda,
a pasta de solda endurece. Então faz o contato elétrico e fica sólida. Gruda os componentes aqui e os componentes SMD não vão cair. Pronto. Estou dando um monte de conhecimento para vocês. Isso não cai em prova, mas é importante e interessante vocês saberem para não serem os engenheiros leigos da indústria, né? Ô professor, se um componente SMD der defeito, aí tem que botar no forno para soltar a solda e tirar ele, né? Não. Você pode... Existe, eu não tenho, mas existe uma maquininha de vapor quente. Você coloca em cima do componente que você quer, vai aquecer aquele componente e ao redor daquele componente, aí você pode ir com uma pinça, tira o componente e bota um componente novo. Aí você alinha o componente direitinho com a pinça. Resistor, capacitor, indutor é fácil fazer isso. Alguns circuitos integrados, deixa eu ver aqui. Alguns circuitos integrados, não sei se dá para ver. Tem um circuito integrado de 3 pinos aqui. É fácil de fazer. Outros são complicados. Por exemplo, isso aqui. Aqui tem esse dissipador. Embaixo dele tem um circuito integrado com muitos contatos. Isso aqui é provavelmente o processador. Já fazer a solda desse processador já é uma coisinha mais complicada, porque são muitos pinos fininhos, muito próximos um do outro, e é fácil, muito fácil você causar um curto-circuito ou não dar contato em algum dos pinos. Então, feito numa indústria, todo padrão, pasta de solda em quantidade certinha, na temperatura certa, um equipamento pequeno por isso que coloca na pressão certa, alinhamento certinho dado por uma máquina e não por nossos olhos. Então fica muito mais preciso quando é com uma máquina do que com a gente fazendo. Tranquilo? Entendeu? Dúvidas? Entendi. Pronto, voltando para o PowerPoint. Alguns resistores variáveis. Aqui é aquele potenciômetro de rotação que eu já mostrei. Slide potenciometer slide é deslizar. Então você desliza isso aqui e você muda a resistência. Termistor, já mostrei, né? A resistência varia com a temperatura. Resistor variável, muitas vezes representado assim, olha. Termistor, o desenho de um resistor com uma setinha aqui no resistor. E esse aqui é o potenciômetro, é um resistor que tem 3 contatos, as extremidades e o contato que vai encostar em alguma posição no meio do resistor. Então aqui, ó, esse desenho tem 3 contatos, esse desenho só tem 2 contatos. Force Sensitive Resistor, ele varia com a pressão que você aplica. Reostato, poderia ter um reostato com 3 terminais também, tá? Já mostrei aqui, você muda a posição e ele varia. Fotocell, célula solar, é um resistor cuja resistência depende da luminosidade. Então ele é feito de material semicondutor, dá várias voltinhas, aí vai de um terminal até o outro terminal dando várias voltinhas. Código de cores de resistores. Aquele resistorzinho que eu mostrei, tá aqui de novo na minha mão. Aqueles resistorzinhos de filme de carbono. Tem um código de cores. Alguns resistores, por exemplo, esses resistorzinhos aqui, ó, onde está o cursor do mouse, são resistores maiores. Então dá para você imprimir tranquilamente o valor da resistência nele e qualquer outro detalhe. Aqui, ó, esse resistor aqui, ele tem escrito na lateral
Na lateral aqui, ó, se vocês estiverem olhando para a minha webcam, na lateral ele tem escrito qual o valor da resistência. Então, quando o resistor é menorzinho, por exemplo, esse SMD, ele pode ter escrito aqui em cima uma coisa assim, 102. O que é que significa? 10, 10. E o 2? 10 vezes 10 elevado a 2 ohms. 10 vezes 10 elevado a 2, 10 vezes 100, 1000 ohms. E esses resistores de filme de carbono têm um código de cores que é parecido com isso aqui. Às vezes o SMD, ao invés de ter o valor do resistor, tem um código maluco do fabricante. Então, quando é assim um resistor de carbono, de filme de carbono, tem um código de cores que pode ter de 3 a 6 cores. São bandas de cores pintadas ao redor do resistor. 3 a 6 bandas. Então vamos ver o que cada banda significa. Vamos pensar no resistor de 6 bandas. 3 primeiros dígitos são dígitos significativos. Então cada cor tem um valor. É só olhar aqui na tabelinha qual é o valor. Por exemplo, branco significa 9, cinza 8, violeta 7, verde 5, laranja 3, marrom 1, preto 0. Então, o primeiro dígito nunca vai ser preto. Então, os 3 primeiros dígitos são os números, os algarismos significativos. A quarta cor é um multiplicador. O preto não é 0. Multiplicador 10 elevado a 0 é 1. Marrom, que é 1, 10 elevado a 1, 10. Vermelho, que é 2, 10 elevado a 2, 100. E assim por diante. Quando no multiplicador tiver dourado, é 10 a menos 1. Prateado, 10 a menos 2. A quinta linha é a tolerância. Então, o marrom, tolerância de 1%. A azul, tolerância 0,25%. O dourado, mais ou menos 5%. E o prata, mais ou menos 10%. Que bexiga é essa de tolerância? Nada é perfeito, nem mesmo eu. Que significa que existe um erro associado. Você fabrica um resistor, vamos dizer, um resistor de 1 kΩ. Ele não vai ter exatamente 1 kΩ. Existe uma tolerância ao redor deste valor. Então, por exemplo, um resistor de 100 ohms com uma tolerância de mais ou menos 1%. Então, é um resistor que, com uma boa probabilidade, vai ter sua resistência entre 99 e 101 ohms. Ou seja, 100 mais ou menos 1%. Então é isso que significa tolerância. Resistores SMD costumam ser de 1%. Claro que se você quiser resistor melhor, a depender da sua aplicação, resistor com uma tolerância menor, você pode comprar menor. Resistor de filme de carbono pode ser de 1%, pode ser de 5%, 10%, 20%. Quando não tem a cor da tolerância, é de 20%. E a última cor é a cor do coeficiente de temperatura. Como assim? Já mostrei que a resistência varia com a temperatura. Então, por exemplo, cinza varia em 1 parte por milhão a cada Kelvin. O preto varia 250 partes por milhão a cada Kelvin. Ou seja, é uma variação de temperatura, a variação da resistência é baixa com a temperatura. Num termistor, não. A variação é alta. Mas em resistor, feito para ser linear, bonitinho, a variação com a temperatura é muito baixa. Eu nunca vi um resistor com 6 cores. Então, nunca vi um resistor que tinha um coeficiente de temperatura. Resistor com 5 cores, já vi. 3 algarismos significativos, um multiplicador e a tolerância. Quando o resistor só tem 4 cores, aí significa 2 algarismos significativos, um multiplicador e a tolerância. E quando o resistor só tem 3 cores, são 2 algarismos significativos e um multiplicador. E a tolerância é de mais ou menos 20%. Então,
Vocês encontram resistores de 3, 4, 5 cores, o de 6 eu nunca vi. Existe, a depender da sua aplicação. Você quer um negócio extremamente sensível, aí você procura um resistor que tem essa sexta banda. Então, já mostrei um monte de resistor, já falei um monte de coisa prática de resistor. Vamos voltar um pouquinho à teoria. A gente já viu resistência, agora a gente vê condutância. Condutância é o recíproco da resistência. Condutância é dada pela letra G maiúscula. Então, G maiúsculo igual a condutância é 1 sobre R. Unidade Siemens, S maiúsculo. Se você escrever um S minúsculo, é segundo, não Siemens. Da mesma forma, quem escreve K maiúsculo, M minúsculo, isto não é quilômetro, isto é Kelvin metro. Que unidade, que bexiga é Kelvin metro? Não sei, se está multiplicando temperatura por distância, não sei o que você quer dizer com isso. Aí você olha lá na plaquinha da rua, 10 Kelvin metro. Sei lá o que significa. São dois erros. Um K maiúsculo e o outro faltou por hora. São dois erros na mesma placa. Então, unidade Siemens S maiúsculo. Antigamente se usava o símbolo do ohm invertido. Ohm é O-H-M. Então, invertido M-H-O. Então, tinha essa unidade antigamente, mho, símbolo de ohm igual ao ômega invertido. Não se usa mais, tá? Mas é bom vocês saberem que pode ser que vocês encontrem essa unidade em algum lugar. Hoje é Siemens. Então, você tem aquela equação que em VI, V igual a RI. Se você troca o R por 1 sobre G, e passa, então você tem V igual a I sobre G, I igual a GV. Então essas duas equações representam um resistor. Uma é com a resistência, a outra é com a condutância. Na maioria das vezes vocês vão pensar em resistor e pensar em valor de resistência, não em condutância. Mas é possível pensar em condutância sim. Por exemplo, o pessoal de engenharia elétrica que lida com transmissão de energia, aí tem um modelo de componentes concentrados da linha de transmissão. Então, o fio elétrico tem os condutores da linha de transmissão, tem a resistência, tem uma indutância séria, tem uma capacitância em derivação, ou seja, entre os condutores você tem uma capacitância e você tem uma fuga de corrente entre os condutores. E essa fuga de corrente seria uma resistência, mas é comumente denotada por uma condutância. Então, seria uma resistência de valor extremamente alto ou uma condutância de valor extremamente baixo, tendendo a zero. Potência dissipada em resistor. A gente já viu na aula passada que a potência dissipada em qualquer componente é dada pela equação potência igual a V vezes I. Pela lei de Ohm, V igual a RI. Então, se eu quero eliminar o V dessa equação, eu substituo V por RI. Então, termino com RI ao quadrado. Se eu quiser eliminar o I igual a V sobre R, então no lugar do I eu coloco V sobre R. Então, tenho V ao quadrado sobre R. Qualquer uma dessas equações você pode utilizar para calcular a potência no resistor. Se você tem a tensão em corrente, use essa daqui, P igual a VI. Se você tem a resistência e a corrente, R ao quadrado. Se você tem a resistência e a tensão, V ao quadrado sobre R. Se você tem os três, te vira, escolhe uma. Então, potência dissipada em resistor, três equações bonitinhas. Agora, eu quero entrar nas leis de Kirchhoff, que são a lei de Kirchhoff da corrente e a lei de Kirchhoff da tensão.
Para isto, eu vou dar alguns nomes, algumas definições. Nó, ramo, laço, malha, está faltando um aí no enunciado, no título. Nó, ramo, laço e malha. Nem todo livro vocês vão encontrar todas essas definições, tá? Tem livro que só vai mostrar para você nó e malha. Mas eu estou mostrando aí 4 definições. O que é um ramo? Ramo é um elemento único. Um resistor, por exemplo, é um ramo. É uma comunicação entre dois nós diferentes. A gente vai ver nó em qualquer ponto. Mas repare que esse circuito tem o nó A, o B e o C. O que liga o nó A ao nó B? Esse resistor de 5 ohms. O que liga, então esse resistor é um ramo. O que liga o nó B ao nó C? Tem um resistor de 2 ohms, é um ramo. O resistor de 3 ohms é um ramo. Tem essa fonte de corrente de 2 amperes, é outro ramo. O que liga o nó A até o nó C? Esta fonte de 10 volts. Então, cada um desses elementos no circuito que está ligando um nó ao outro é um ramo. Então, este circuitinho tem 5 ramos. Uma fonte de tensão, uma fonte de corrente e 3 resistores. O que é um nó? É um ponto de conexão entre 2 ou mais ramos. Ou seja, você tem esse ramo aqui, ó, essa fonte de 10 volts, e tem um ramo de 5 ohms. Eles são conectados. Um terminal de cada é conectado ao terminal do outro. E essa conexão é o nó A. Então, o nó é uma conexão, é um pontinho, é uma parte do circuito que está exatamente no mesmo potencial, porque é tudo curto-circuitado. No circuitinho, você tem os resistores, capacitores, indutores, tem a trilha de cobre. A trilha de cobre é o curto-circuito. Claro, é um metal, nenhum metal é perfeito, nada é perfeito, nem mesmo eu. A trilha de cobre não deixaria de ser assim também. Então tem sua resistência, mas para nossos propósitos a resistência da trilha de cobre é aproximadamente 0. Então a trilha de cobre é um curto-circuito. Um fiozinho de cobre, um fiozinho de alumínio que for um contato metálico é um curto-circuito. Então, entre essa fonte e o resistor tem um condutor conectando. Aquilo ali, todos os trechinhos desse condutor, todos os trechinhos do condutor da perninha do resistor e da fonte são o mesmo nó. O nó B. Repare que tem um resistor de 5 ohms no nó B, o de 2 ohms, o de 3 ohms e a fonte corrente. Então, todos esses pontinhos aqui de conexão, os fiozinhos, os condutores que estão conectando todos esses 4 elementos, estão sob o mesmo potencial, estão curto-circuitados. Então, isso aí é o nó B. E o circuito também tem o nó C. Esses 4 elementos conectados. Então, tudo que tiver aí nesse mesmo potencial é chamado de nó C. Então, esse circuitinho tem 3 nós, o A, o B e o C. Laço. É qualquer caminho fechado em um circuito. Então, essa setinha aqui, essa setinha que percorre um retângulo, essa setinha em traço contínuo, é um laço. Ela sai do nó, vai para outro nó, vai para outro nó e volta para o nó inicial. Isto é um laço. É um caminho fechado num circuito. Eu podia ter um outro caminho fechado aqui, ó. Em cima do resistor R2, esse nó atravessa o R3, atravessa o R2 e voltou para o nó original. Isto é outro laço. Tem mais um outro laço neste circuito. Eu saio desse nó aqui, em cima da fonte, atravesso o R1, atravesso o R3,
volto pela fonte para o nó original. Isto é outro laço. Caminhos fechados em um circuito elétrico. Então ele não pode repetir o mesmo nó. Como assim? C. C. Eu saio daqui, deste nó. Opa. Se eu saio deste nó, percorro esse caminho, volto para o nó original, percorro outro caminho, e aí volto para o nó original, isto não é um laço. Isto é só uma bagunça. Porque o laço não pode estar repetindo nó, não pode estar repetindo caminhos. Então isto não é um laço, isso é só uma bagunça. E malha. Toda malha é um laço. Porém, a malha é um laço que não contém outro laço. Um laço pode conter mais de uma malha. Como assim? Este laço aqui. Este laço aqui é uma malha. Toda malha é laço. Este laço aqui é uma malha. Porém, este laço, que já está desenhado aqui, com a retinha tracejada, não é uma malha. Por quê? Porque ele é um laço que percorre duas malhas distintas. Então, toda malha é um laço, mas nem todo laço é uma malha. Todo cachorro é um mamífero, mas nem todo mamífero é um cachorro. Então, alguém ficou em dúvida aí entre a diferença entre malha e laço? Todo mundo entendeu tudo? Ô professor, o senhor pode repetir aquela parte que o senhor falou que não era um laço, era uma bagunça? Esta curvinha aqui é porque você tem um caminho que você percorreu um caminho, você voltou para o nó original e foi percorrendo de novo. Ainda percorreu de novo aqui o resistor R1, percorreu o resistor R1 duas vezes. Você passou por esse nó aqui de baixo duas vezes e passou pelo nó de cima. Você saiu dele, chegou nele, saiu de novo e chegou nele de novo. Então isso é uma bagunça. É um laço que passa pelo mesmo nó mais de uma vez, que percorre o mesmo caminho mais de uma vez, não é laço. Entendeu agora? Entendi, então ele só pode passar uma vez. É tipo... Cadê a canetinha? Isso aqui, ó. O que é que você está fazendo? Só perdendo tempo. Está percorrendo o mesmo caminho várias vezes. Então isso aqui não é um laço. É só isso. Então, agora que eu já dei todas as definições, nó, ramo, laço, malha, a gente está pronto para ver as leis de Kirchhoff de circuitos. Kirchhoff nasceu na Prússia, que hoje Prússia, Império Prússio, hoje é a Alemanha, só que ele nasceu numa parte da Prússia, numa cidade que hoje faz parte da Rússia. Então, 1824 a 1887, aos 21 anos, 1845, ele deu uma contribuição em circuitos com as leis de Kirchhoff de circuitos. Aos 21 anos. E vocês aí, já com 30, 40 anos, fizeram o quê? Nada na vida. Bom, à medida que a gente tem mais e mais tecnologia, mais e mais ciência, fica cada vez mais difícil você conseguir descobrir alguma coisinha nova. Você precisa ter uma bagagem muito grande para estar descobrindo coisas novas, porque
Você pode até descobrir coisas, só que o que você descobriu, alguém já descobriu antes. Então, cada vez vai ficando mais difícil descobrir coisas novas. Então, você precisa ter uma bagagem muito grande, gastar mais tempo aprendendo um monte de coisa para poder descobrir alguma coisa nova. Então, não se martirizem por isso. Que tristeza. Então, esse Kirchhoff deu algumas contribuições, por exemplo, em espectroscopia, inclusive naquela parte que eu falei de níveis energéticos, foi uma contribuição dele em espectroscopia. Ele também deu essa contribuição em circuitos. Duas leis extremamente simples, que é aquela lei que, sinceramente, se ele não tivesse escrito isso, alguém ia escrever a lei em algum outro momento. Ou provavelmente muita gente já usava essas leis sem nem pensar nessas leis. Tem certas coisas que são assim óbvias. O que ele fez foi simplesmente dizer o óbvio. Então, primeira lei de Kirchhoff. Lei das correntes, ou lei dos nós, comumente abreviada como LKC, Lei de Kirchhoff das correntes. Essa lei é baseada no princípio da conservação de carga elétrica, que foi iniciado lá com Benjamin Franklin, que estava brincando lá com cargas elétricas, esferas eletrizadas, aí encostava uma esfera metálica eletrizada em outra que estava neutra, e havia uma divisão de carga, a que estava neutra agora ficou eletrizada também. Então a carga passa de uma para outra. Então, e aí a que estava inicialmente com a carga, agora está com uma carga menor. Então carga elétrica era transferida de um material para outro. Então carga elétrica não pode ser criada nem destruída, é sempre conservada. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, Lavoisier, olha aí, princípio da conservação de carga. Então, a lei de Kirchhoff das correntes é baseada nisso. A segunda lei de Kirchhoff é a lei das tensões. Tem uma lei das correntes e tem a lei das tensões também, conhecida também como lei das malhas, então lei dos nós e lei das malhas. Por isso, introduzir os conceitos de nó e malha. A segunda lei é abreviada como LKT, Lei de Kirchhoff das tensões. Então, vamos ver agora. Cadê? Aqui, minha papelada. Então, vamos agora para o quadro ver as leis de Kirchhoff. Agora começa uma parte do assunto que eu vou mais utilizar o quadro do que ficar em apresentações, tá? A parte mais de conta, equações, eu gosto mais de ir para o quadro. Eu acho que vocês devem estar vendo o quadro branco, não é? Estou vendo sim, professor. Então, lei de Kirchhoff das correntes. O que essa lei diz? Em outras palavras, essa lei diz que um nó não acumula carga.
Um nó não acumula carga. Então, variação de carga total é zero. O nó não está acumulando carga. Implica que corrente total, que é igual a dQ total sobre dt, é igual a zero. Ou seja, a corrente total que entra no nó é igual a zero. Espero que dê para ler minha letra. Eu me esforço para escrever assim, com essa letra mais... como é que fala? Como é que fala? Letra de forma, ao invés de letra cursiva. Minha letra é cursiva. Se eu escrever com minha letra cursiva, ninguém vai entender. Às vezes nem eu. Em outras palavras, escrevendo matematicamente, somatório de K varia de 1 a N, onde N é o número de correntes que estão entrando ou saindo do circuito. Então, somatório de todas as correntes é igual a zero. Então, isso é o que diz a lei de Kirchhoff das correntes. Isto é muito importante em circuito, inclusive a gente vai ver mais adiante métodos de análise de circuitos. Um dos métodos usa exatamente isto aqui. Então, eu acho que eu fui mais rápido na outra turma porque eu estou sempre com vocês. Então, a gente pode definir I que entra é positivo e que sai é negativo. Ou simplesmente I que entra é negativo e que sai é positivo. Não faz a mínima diferença. Aí é com você, como você queira definir. Agora, vamos dar um exemplo. Um circuitinho, um nó, algumas correntes entrando ou saindo do circuito. Aqui a setinha indicando as direções. I1, I2, I3, I4, I5. Então, o que é que está entrando no circuito? I1 mais I3 mais I4. Então, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Portanto, isso aí é igual a I2 mais I5. Ou a gente pode simplesmente pensar em a soma das correntes que entram igual a zero. Então, a gente vai fazer I1 está entrando, I3 está entrando, I4 está entrando. I2 menos I2 está entrando. Menos I5 está entrando. Então, somatório de todas as correntes que entram é igual a zero. Se a gente pensar somatório de todas as correntes que saem igual a zero, então a gente tem essa mesma equação, só que o negativo dela. Então, se a gente pensar de um jeito e pensar de outro, tanto faz. Vai dar exatamente o mesmo
resultado. Dúvidas? Nenhuma? Então tá bom. Ô, professor, Oi. o senhor poderia voltar lá na parte das correntes, por favor? É que eu estou copiando aqui. Obrigado, professor. Então agora, lei de Kirchhoff das tensões. O que essa bexiga de lei diz? A soma das diferenças de potencial em um percurso fechado é nula. Imagine que você sai, você está numa montanha. No topo da montanha existe uma energia potencial. Você desceu, subiu, desceu até a metade, subiu, desceu até a metade, depois desceu mais um pouquinho, depois subiu e voltou para o topo de novo. Qual foi a sua variação de energia potencial? 0. Você saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. Variação de energia potencial? 0. Então a mesma coisa. Você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, qual é a variação de energia potencial? 0. A tensão elétrica tem a ver com energia potencial. Então, a tensão elétrica e energia potencial em 1 Coulomb. Então, se você sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, não houve nenhuma modificação na energia potencial, portanto, não houve nenhuma modificação na tensão. Há modificações enquanto você está percorrendo, mas no momento que você saiu e voltou para o mesmo ponto, entre o início e o fim, não tem nenhuma diferença. Tranquilo, pessoal? Então, escrevendo isto, a soma das DPs em um percurso fechado, ou seja, em um percurso fechado, em uma malha ou laço, em um laço mais geral, matematicamente falando, somatório de todas as quedas de tensão, às vezes tensão a gente apresenta por V, às vezes por U, varia, tá? Então, somatório de todas as quedas de tensão, vamos dizer que tenha N ramos. Você tem um laço, esse laço percorre N ramos. Então, a somatório das quedas de tensão em cada ramo desses é igual a 0. Ou seja, soma das DDPs que caem é igual à soma das DDPs que sobem. Da mesma forma,
a gente pode definir a elevação de tensão, DDP, como sendo positiva e a queda a gente pode definir como sendo negativa. Ou o contrário, se a gente define a elevação como negativo, a queda é positiva. Então, tanto faz. Vamos agora dar um exemplo. Mesma forma que a gente desenha um nó com correntes entrando ou saindo, a gente vai desenhar uma malha, um laço. Um laçozinho bem simples. Então, a gente tem uma fonte de tensão. A gente tem um componente, um elemento. A gente tem outro elemento. E mais outro elemento. Essa fonte de tensão vamos chamar de VF, V da fonte. Esse elemento aqui, vamos chamar elemento 1, a queda de tensão dele percorrendo neste sentido. Então, a queda de tensão nele, V1. Neste elemento, a queda de tensão é V2. Neste outro elemento, a queda de tensão é V3. Então, a soma das tensões que sobem é igual à soma das tensões que caem. VF está subindo. Então, VF subiu é a única que sobe. Então, é igual à soma das tensões que caem. V1 mais V2 mais V3. Se eu pensar a soma de todas as tensões, de todas as elevações de tensão, de todas as quedas de tensão ao longo do laço, ou ao longo da malha, é nula. Então vamos definir que as elevações são positivas. Então VF positivo, V1 menos, V porque caiu, V2 caiu também e V3 caiu também. Então, primeira equação, segunda equação, tanto faz. Uma ou outra dá exatamente na mesma coisa. A primeira equação já era a segunda equação já era a primeira. Dá no mesmo. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, já que vocês já sabem Lei de Kirchhoff das correntes e Lei de Kirchhoff das malhas, vocês estão prontos para brincar de associação de resistores. Professor, a gente já sabe isso. Já sabem. Mas eu vou revisar. Então, resistores em série. Suponha você tenha o seguinte circuitinho. Uma fonte de tensão em série com N resistores. R1, R2 e assim por diante até Rn. A corrente, você tem um circuitinho, uma corrente percorrendo essa malha. Nenhum nó está acumulando carga, então a corrente é constante em qualquer ponto desta malha. Em qualquer malha a corrente é constante? Não. Se você tivesse, por exemplo,
Se tivesse, por exemplo, aqui nesse nó, se tivesse essa derivação, então este I não seria constante aqui na fonte em todos esses resistores, seria igualzinho não. Porque parte desse I ia se dividir, uma parte vinha para esses resistores, outra parte ia para o outro resistor. Mas como isso aí é só uma malinha bonitinha fechada, não tem nenhuma derivação, então a corrente é constante. Então I é igual para todos. I é igual para todos os resistores e para a fonte também. A gente sabe que a queda de tensão no resistor, V, quem vê ri, V igual a RI. Então, qual é a queda de tensão no resistor? R1. R1, I. Qual é a queda de tensão no resistor R2? R2, I. E assim por diante, até o último resistor Rn, com a queda da tensão em Rn, Rn, I. A gente sabe também que o V aqui da fonte é o somatório de todas as quedas de tensão nesses resistores, né, pela lei de Kirchhoff das malhas. Então, a gente tem que V, F, é igual a VR1 mais VR2, mais assim por diante, até VRN. Como? Eu vou fazer a substituição desses VRs por esses Rs vezes I. Como I é igual para todos, então eu vou botar o I em evidência. Então eu vou ter R1 mais R2 mais assim por diante até Rn vezes I. Então, isto aqui é a resistência equivalente de uma associação em série de resistores. Resistência equivalente é dado pelo somatório das resistências de cada um dos resistores. Se eu pensar em condutância ao invés da resistência, então 1 sobre G é equivalente, é igual ao somatório de 1 sobre G de cada um dos resistores. Tranquilo? Essa equação vocês sabem desde a terceira série. E agora não é mais terceira série, agora é o quê? Sei lá, quarto ano, eu acho, sei lá. Mudou tudo, bagunçou tudo. Então, uma vez que a gente viu a associação de resistores em série, a gente pode agora brincar de divisão de tensão. Depois eu dou uma organizada nisso aqui e disponibilizo para vocês, tá? Então, divisão de tensão. Eu vou pegar um resistorzinho, chamar de resistor K. Então, VK, a gente já viu que é RKI. E a gente já viu que o V total é o R equivalente vezes I. Então, a gente viu essas duas equações antes. Então, nessas duas equações, eu tenho que o VK
Se eu substituir aqui, ó, não tem o I nas duas equações, da segunda eu tenho que I é igual a VF sobre R equivalente. Então, VK é igual a RK sobre R equivalente V. Então, a razão de tensões do R equivalente para o todo nada mais é do que a razão de resistências. Se eu pensar em condutância, o G é equivalente em cima e o GK embaixo. Tranquilo? Facinho? Dúvidas? Nenhuma? Quem cala consente? Então tá bom. Alguém estava anotando e eu não deixei anotar? Ninguém? Então tá bom. Eu estou anotando, mas eu consegui pegar, professor. Então, depois de associação de resistores em série, a gente vai ver a associação de resistores em paralelo, que vocês também já sabem. Que coisa, né? Ao invés de fonte de tensão, eu vou pensar em fonte de corrente. Ao invés de resistência, eu vou pensar em condutância. Por quê? Que fica mais fácil. Está aqui a minha fonte de corrente, chamada de IF, corrente da fonte, e eu tenho aqui, ó, condutâncias ou resistores em paralelo. G1, G2 e assim por diante até o Gn. Como a tensão, queda da tensão em cada um, como eles estão curto-circuitados, né? Então a queda de tensão é igual para todos. Para todas as condutâncias ou resistores. I igual a GV. Portanto, I1 é igual a G1V. I2 é igual a G2V. E assim por diante até IN igual a GNV. IN é a corrente que passa pelo resistor, pela condutância Gn. Aqui, ó. I1, I2, IN. Então, equaçõezinhas bem simplesinhas. Vamos agora fazer coisa extremamente parecida com o que a gente fez antes. A gente tem que a corrente da fonte, lei de Kirchhoff, dos nós, é igual ao somatório de todas as outras correntes. Corrente que entra, somatório das correntes que entram, igual ao somatório das correntes que saem. Analisando esse nó aqui de cima. Então, IF é igual a I1 mais I2 mais e assim por diante até IN. Eu vou substituir agora cada um desses Is pela equaçãozinha que eu tenho aqui, ó, do GV. Portanto, como o V é igual para todos, eu vou colocar o V em evidência. Portanto, G1 mais G2 mais assim por diante até o Gn vezes o V. E este negocinho aqui todinho é a condutância equivalente. Conclusão: numa associação de resistores em paralelo, a gente tem que condutância equivalente
é simplesmente o somatório das condutâncias. E se a gente pensar em resistência? A resistência equivalente é o inverso da resistência equivalente, o recíproco da resistência equivalente é o somatório dos recíprocos das resistências. Então, vamos ver 2 casos especiais. Caso 1. Se o n for igual a 2, então 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Botando no mesmo denominador, então o mesmo denominador tem que ser R1 e R2. Então, em cima R1 mais R2, que implica que a resistência equivalente é o produto sobre a soma. Precisa decorar isso? Não, apesar de que todo mundo já sabe isso, né? Mas fica na regrinha básica e tá bom demais. E agora, para n igual a 3. À medida que você aumenta o número de componentes, você vai complicando a situação. Então, para n igual a 3, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Botando o mesmo denominador, eu vou ter em cima o somatório dos produtos 2 a 2. E embaixo o produto de todos. E assim por diante, n igual a 4, então em cima 1 sobre R equivalente vai ser o somatório do produto 3 a 3 e embaixo o produto de todos. N igual a 5, mesma coisa e assim por diante. Precisa decorar isso? Não, isso é coisa besta aqui. Matemática besta, né? Todo mundo sabe, consegue deduzir isso aí fácil. Eita, telefone chato. Pra que eu comprei esse telefone? Pra me incomodar. E eu mesmo atendo. Eu nem dou esse número de telefone pra ninguém porque eu me irrito. Hoje atender telefone é um saco. A boa probabilidade de ser alguém oferecendo serviços não é culpa de quem oferece. Triste, não é? Então, temos 11 minutinhos ainda. Então vamos para a divisão de corrente. Então a gente viu divisão de tensão. Vamos agora para a divisão de corrente. A gente sabe que a corrente no resistor do número K é igual a GV, né? Então, GKV. A gente sabe que a corrente total é G equivalente V. Nessas duas equações, se eu eliminar o V, eu acabo com IK é igual a GK V, só que no lugar do V eu vou colocar IF sobre G equivalente. Então, a razão das correntes, numa divisão de corrente de resistores em paralelo, a razão das correntes é a razão das condutâncias. Corrente no resistor por corrente total igual a condutância do resistor sobre condutância total. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Facinho, né? Tranquilo. E se a gente pensar, ao invés de condutância, a gente pensar em resistência?
Então, IK sobre F é igual a R equivalente sobre G equivalente. Se pensar em resistência, IK vai ser R equivalente, embaixo RK e F. Pronto. Só isso. Facinho, facinho, bestinha, piece of cake. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Temos 9 minutinhos de aula. O que é que a gente vai ver? Na verdade, eu fui mais rápido com você do que com a outra turma. De novo. Foi uma besteirinha a mais de velocidade. Então, o que é que a gente vai ver na próxima aula? A gente vai ver métodos de análise de circuitos. Por enquanto, a gente só fez brincar. A gente viu conceitos. Fiz uma apanhada aí geral de coisas de laboratório. Para vocês, quando chegarem no laboratório, numa indústria, não ficarem feitos uns abestalhados. Que bexiga é essa? Então, vocês já sabem. Chegar numa indústria. Isso aqui é um osciloscópio. Isso aqui é um multímetro. Isso aqui é um resistor. É porque você é engenheiro químico que vai chegar na indústria como um completo analfabeto em eletricidade, né? A ideia não é essa. Você tem que ter uma ideia. O engenheiro é basicamente um físico aplicado, então você tem que aprender tudo de física, só que, claro, você se especializa em física e química, tá? Ok? Já ia eliminando aí os engenheiros químicos. Só que aí você se especializa em alguma coisa específica. Por exemplo, o engenheiro eletrônico é aquele engenheiro que se especializa na parte mais legal da ciência, que é o eletromagnetismo. Desculpa aí para quem é engenheiro mecânico. The zoeira never ends. Esqueci de uma coisa, esqueci da chamada. Vou fazer chamada agora. Turma é 3, data 9 de fevereiro. Alice Maria. Alice! Há quanto tempo? Nunca vi você antes. Qual o seu curso? Foi porque eu tava na musculação, não tinha visto que tinha. Qual é seu curso? Engenharia Química. Que período? 7º. Vou te chamar de Seferino, tá? Tá certo. O professor é malvado, já te disseram. Senhor brasileiro, tá aí. Anderson Paulino, não. André do Vale. Voite André, você aí. Primeira aula. Qual é seu curso e período? Sexto de lixo, tá certo. Não tinha vindo para as outras aulas porque estava de férias ou porque estava no spam e você não tinha visto o spam? No spam, tá certo. Anne Caroline Barbosa Cordeiro de Deus. Não está aí, faltou. Antônio, você é aluno novo. Qual é seu curso? Professor. Mesma coisa que eu não tinha visto no spam? Eu até mandei mensagem pro senhor, foi no spam também. Qual é o curso e período? Eu faço naval e tô meio que fatorial, digamos que eu tô pelo 7º aí. Então tá bom. Cláudio no Germano não está aqui. Esse nunca veio.
Emanuel está aqui. Presente. Professor diretor, eu quero falar com o senhor no final. Oi? No final eu quero falar com o senhor. Tá bom. Gabriel Henrique tá aqui. Olha o Gabriel. Primeira aula do Gabriel. Tava no spam ou tava de férias? Tá no spam. Vai ter o curso de período. É mecânica, tô no quinto. A maioria dos homens vão pra mecânica, naval. Mulher vai tudo pra química ou alimentos. Por que mulher gosta de química e não de mecânica? Pronto, fala com o Claudio No. Valeu, Antônio. Vai que ele ainda não tá sabendo. Se alguém conhece o Anderson Paulino Maia, fala com ele também, por favor. Heitor tá aqui. Yasmin tá aqui. Presente. Jefferson tá aqui. Lailson Ribeiro. Lailson. Não é Laí Ribeiro, esquece. João Marcos Bezerra tá aqui. Presente. Caroline Isabelle da Silva Santos. É Caroline mesmo a pronúncia? É, professor Caroline. Tava no spam ou tava de férias? Sim. No spam, não foi? Tava no spam. No spam. Qual é teu curso e período? Engenharia Química, 7º período. Tá vendo? Mulher que quer saber de química, mulher quer saber de mecânica. 7º, né? Eu queria saber por que mulher gosta de química, quem não gosta de mecânica, de eletrônica. Hoje em dia até tem mais mulheres, né, professor? Nessas áreas também, mas realmente é predominante. Quando eu fiz era... Acho que nem lembro, acho que terminei o curso, tinha duas meninas na minha turma, acho. Eu terminei o curso, me formei. Aí tá lá, um monte de engenharia, todo mundo junto, pra tirar foto na frente da UFPE. Pouquíssimas meninas, aquele bando de homem, né? Aí chega uma turma de relações públicas. Relações sociais, sei lá. Esses cursos aí que ninguém sabe nem o que faz. Olha o preconceito. O senhor de engenharia elétrica, professor? Engenharia eletrônica, né? Eletrônica. Aí chega a turma aí de... Eu não lembro se era relações públicas, relações sociais, alguma coisa assim. Um homem no meio, o resto um monte de menina. Aí lá vem um monte de engenheiro donzelo tirar foto com as meninas. O bando é abestalhado. Lígia tá aí. Lígia é exceção. Lígia é de naval. Lorena nunca veio. Se alguém conhece a Lorena, por favor, fala com ela. Luana tá aí. Lucas não veio. Maria Denise tá aí. Olha, Maria Denise é exceção também, é de Minas. Maria Fernanda. Faltou. Maria Caroline tá aí. Tô aqui, professor. Primeira aula. Primeira aula, tava no spam. Ah. Às vezes eu fico na dúvida, é spam ou é férias? Qual é teu curso? Engenharia naval. Olha, exceção, mas a maioria ainda é de química, tá? Que período? Então, professor, tá algo entre o 5º e o 7º. Entre o 5º e o 7º, eu vou colocar 7º. Eu vou colocar aqui o período em que você... Em função do que você entrou, né? Ainda bem que não apareceu nenhum tipo 14º. Aí complicaria um pouquinho, mas eu acho que tô no 6º. Acho, tá certo. Se fizer uma média assim. Uma média, É. tá certo. Mas vai se formar em 10, né? Então, professor, a meta é essa. Quando a frase começa com então. Mauro tá aí.
Monali, Ladioconda. Cadê Ladioconda? Nunca veio. Se alguém conhecer Ladioconda, Mona Lisa Alencar Tenório Vieira de Souza, por favor, fala com ela. Pode ser que ela não esteja sabendo, tá? Raíssa... Raíssa, alguém me falou aula passada que parece que ela trancou a matéria. Assistiu a primeira aula, não gostou do professor, desistiu. E Rian está aí. Pronto. Fiz a chamada, nem comecei método de análise. Pronto, fiz a chamada, acabou. Próxima aula a gente começa método de análise, que a gente começa a brincadeira de verdade, brincar de circuitos, de calcular matrizes e tudo mais, e a gente vai ver análise nodal e análise armadas, uma para descobrir as tensões no circuito e a outra para descobrir as correntes no circuito. Então, dúvidas? Fale agora o caso para sempre, senão, vida longa e próspera. Eu só quero falar com o senhor depois. Sim. Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Professor, Oi. o senhor disponibiliza essas anotações? Sim, para quem chegou agora, eu tenho o meu site. Cadê meu site? Eu coloco tudo no meu site. As aulas gravadas eu estou colocando no YouTube por enquanto. Quando resolver minha situação aí na UFPE, estou esperando o pessoal de TI resolver. Aí eu vou ter acesso ao Google Classroom. E vai tudo para o Google Classroom. Eu não sei as aulas, essas apresentações, isso aí como é que vai fazer. Os PowerPoints estão todos no meu site, as anotações de aula. Eu dou aula na outra faculdade também, eu coloco no Teams, é pelo Teams. Do Google Classroom eu ainda não sei como é, mas a depender de como for, eu coloco lá no Google Classroom, ou se não, coloco lá no meu site. Então, é isso aí. Ok, então, professor. Tchau. Até próxima semana. Não, próxima semana, sexta-feira. Tchauzinho. Oi, Emanuel, fala. Professor, eu queria falar com o senhor, porque veja só, aconteceu os imprevistos que as próximas 2 aulas eu não vou poder vir, eu não vou poder assistir a aula. Tem bronca não. Aí, porque assim, eu estou no processo de tirar minha carteira de motorista. Ui, que medo. Aí, eu Passou já no psicotécnico? Não, eu passei em tudo. As práticas eu psicotécnico é o mais difícil. Foi para mim o mais difícil está sendo de carro. Já reprovei 3 vezes já. Tô tendo crise de ansiedade, tô tendo um monte de coisa, né? Mas tô melhorando. Eu quase reprovei. Aí nisso eu fui na autoescola porque eu tenho que fazer uma aula lá, né? Aí essa aula caiu justamente para sexta-feira de 10h50. Aí eu não vou poder assistir a sua aula. Tá bom, sem bronca. A aula fica gravada. Presta atenção aos e-mails, porque eu vou colocando tudo lá por enquanto no YouTube. Só presta atenção para você assinar os e-mails que estão entrando no spam. Tem como você... Não, eu já tirei já do spam já. Então a sua mensagem agora chega para mim. Sim, e também quarta-feira também, eu também vou faltar. Quarta-feira foi porque já tem 3 meses atrás que eu marquei uma consulta lá no Hospital das Clínicas. Tá bom, sem bronca. Do nariz, que eu tenho um problema no nariz. Aí vai ser justamente quarta-feira. Aí eu não sei a hora que eu vou chegar em casa, porque é de 7 da manhã, mas né, eu só atendi de tarde. Aí vou aproveitar. E como eu vou estar ali na universidade, eu vou aproveitar para ir na biblioteca ver se eu pego alguns livros para mim. Tá bom, você assistiu a primeira aula? Não, a primeira eu não assisti porque eu não tinha visto o spam, mas a segunda e a terceira eu assisti. Assisti a da semana passada, a da sexta e agora. Tá bom, a primeira aula tá lá também, tá no YouTube. Não, eu já comecei a assistir, eu já assisti a sua primeira aula, eu já assisti lá no YouTube que o senhor colocou. E agora eu vou assistir, eu vou dar uma revisão nessas suas aulas que o senhor deu esse dia.
Então eu vou assistir também, que o senhor vai colocar sexta e quarta. Certo. Você viu a recomendação de livro, não foi? Vi. Ó, por enquanto, só livro de justamente- circuito depois que a gente entra em instalações elétricas e máquinas elétricas. Pronto. É justamente esse livro que eu vou ver se tem por lá, sabe? Porque eu não encontrei muito livro dessa disciplina, não. Assim, né? Pelo Drive, né? Que tem uns Drive por aí eu vou procurar direitinho. Mas, quer dizer, eu achei um dos livros, mas como você colocou, acho que uns 6, 7 livros, eu vou ver se tem mais alguns. Tá, por enquanto você só foca em circuitos. Lá na biblioteca do CTG, livro de circuito não falta. Provavelmente eu acho que o que você mais vai achar lá é esse aqui, tá? Eu acho. Não sei como é que tá agora. Mas faz tanto tempo que eu não piso lá que eu não sei como é que tá agora. Talvez tenha um livro mais moderno do Sadiku, Nielsen Riddle. Mas sinceramente, circuitos, qualquer livro tá bom, tá? Não tem nenhum avanço. Pronto, tá certo. Eu vou procurar que eu não consigo ler pelo computador, né? Fica agoniado. Aí eu prefiro o o material. livro em mão. Tá certo, professor. Obrigado, viu? Tá bom. Bom trabalho, boa tarde. Até mais.